Gostaria que os amados abrissem a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40 e verso de número 29. Isaías, capítulo de número 40 e verso de número 29. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, está aqui nesta noite. Que diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém. Tome-se assento em nome de Jesus. Grato a Deus por essa oportunidade. Creio que o sentimento que nós estamos hoje, se o culto terminasse agora, nós já íamos abastecido, porque nós testemunharemos um dia, dizendo: eu estava naquele culto, naquela terça-feira, a qual o Senhor visitou a igreja. O Senhor já está no nosso meio nesta noite. Grato a Deus pela vida do nosso amado pastor Antônio, pastor Jacos. E grato a Deus por estar diante da noiva do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Se você está aqui, isso significa que você está respirando e você está vivo. Somos gratos a Deus. Estamos passando um momento tenso. Nesse exato momento que nós estamos, eu acabei de receber a notícia de um jovem da igreja, Diego, que estava para passar por uma cirurgia, e a esposa dele nos manda uma mensagem que acabou a cirurgia, correu tudo bem, e que o médico logo vai passar para dizer como será a recuperação. O jovem Diego tem 40 anos de idade. Ele, esses dias, tomou um susto, a qual estava dando alguns formigamentos no seu corpo, e acabou o diagnóstico sendo ele passar pela uma intervenção, a qual colocaria um stent em uma das veias da sua cabeça. Porque se não corresse, se não colocasse, o risco era muito grande. Mas se colocasse também, o risco também era grande. Mas o dono da vida é que dá a última oportunidade e a última fala. Por que eu estou dizendo que eu sou grato a Deus por estar aqui nesta noite? Porque é muito melhor nós estarmos na casa de Deus do que buscando uma resposta de Deus em um lugar onde de cirurgia, de intervenção cirúrgica. Se você está aqui, o médico dos médicos está, o dono da vida está, e ele está aqui porque ele marcou esta noite para falar conosco. Já está falando através dos louvores, está falando através dos cânticos de adoração ao nome do Senhor. Quando nós olhamos neste texto da Bíblia Sagrada, vemos que existe momentos na nossa vida em que o corpo está de pé, mas a alma está cansada. E quando isso acontece, não tem outra resposta senão Deus, o dono da vida, aquele que nos permite respirar o fôlego da vida. E é esse que está aqui. Momentos em que você continua caminhada, mas por dentro já está com vontade de desistir. E é exatamente para esse tipo de pessoa que Deus libera esta palavra. Eu dou força ao cansado. Vou repetir. Deus diz nesta noite: eu dou força ao cansado. Eu vou continuar repetindo. Deus está dizendo nesta noite: eu dou força ao cansado. Eu dou força ao cansado. Eu dou força ao cansado. E quando nós olhamos isso, para nós entendermos o peso desta promessa, precisamos olhar para o que cenário Isaías estava vivendo. Isaías vive num contexto
onde o povo de Israel está em um momento pior da sua história. Jerusalém sitiada, momentos de escravidão, de servidão na Babilônia, momentos onde que ele já estava sem força para lutar, sem força para clamar, sem força de buscar, machucado, ferido, o cenário que eles estavam vivendo. Aí Deus levanta o profeta Isaías e diz ao meu povo, que eu dou força ao cansado, eu renovo a força do meu povo. Não é um ponto final, simplesmente o meu operar, que opera no meio do meu povo e da minha igreja. Parece que Deus estava em silêncio. Não tem momentos assim, meus irmãos, que parece que Deus está em silêncio? Parece que nós oramos e a resposta não vem. Parece que aonde nós estamos passando, clamamos a Deus, sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, sabemos que Ele está no controle, mas parece que Ele está em silêncio. E o mais difícil é sobreviver no silêncio de Deus. Sabe por que é mais difícil viver no silêncio de Deus? Que parece que nós estamos desamparados. Parece que nós estamos esquecidos. Parece que nós queremos ter força, mas que aquele que pode nos dar força está em silêncio. Mas não é que Deus está em silêncio, não é que Deus esqueceu de mim, de você, é que Ele está dizendo, calma, é no momento do silêncio que eu te ensino, é no momento de silêncio que eu cuido, é no momento de silêncio que a minha mão está estendida, é no momento de silêncio que o inimigo não te toca, é no momento do silêncio que as feridas não vai te doer, é no momento do silêncio que a minha graça, aí vem um louvor que nem as irmãs estão cantando, aí você olha dentro e você fala, eu estou no lugar certo. Eu estou no momento certo. Enquanto muito usa de artifício, usa de bebidas, de drogas para trazer uma alegria, usa de conquistas, usa de títulos para trazer uma alegria. Aí Deus está dizendo, mas o meu povo só precisa da minha graça, do meu refrigério, e nesta noite o refrigério de Deus está aqui. Em meio a todo esse cenário, Deus se levanta e diz, ainda não acabou, eu ainda estou no controle. Eu vou pedir para você repetir, Deus está dizendo assim, ainda não acabou. Põe a mão no coração, seja o teu profeta, diz aí, ainda não acabou. Deus ainda está no controle. Mas quando nós dizemos isso, parece que nós automaticamente, como o lado humano, vai dizendo assim, pastor Natan, é fácil. É fácil o senhor dizer dessa forma. É fácil ser o Senhor. É fácil ser o pastor Antônio. É fácil ser o pastor Jacques, é fácil ser os obreiros, homens de Deus que estão na minha retaguarda, é fácil, para nós é mais difícil. Será? Eu vou dizer uma frase que eu disse no culto de domingo nos irmãos do Quebec. Para Deus, qual é mais difícil? Ele abrir o mar e o povo passar a seco? Ou ele permitir que o mar fica e o povo ande sobre as águas e não se afunde? Para Deus, qual é mais difícil? Ele abrir o mar, secar aonde o povo vai passar, ou deixar a água e você ter o poder de andar sobre as águas como Pedro andou e não se afundar? Para Deus, qual mais é difícil? Nada é impossível para Deus, porque Deus é todo poderoso, Deus é criador, Deus é grande, e Deus ao mesmo tempo que Ele é grande, Ele se torna pequeno e habita dentro de mim e dentro de você.
conhece eu e você por dentro e por fora. E Ele está aqui nessa noite dizendo: eu estou no controle. Deus fala com quem está no limite. Aleluia! Deus fala com quem está no limite. Como assim, pastor? Porque tem momentos, meus irmãos, que Ele olha para mim e para você, e você está no limite, não tem para onde correr. Não tem aqueles momentos que nós estamos vivendo? O dinheiro não resolve, o médico não resolve, o pastor no lado humano não resolve. As lutas é tão grande que nós estamos no limite. Aí você fala assim: agora eu não tenho mais para onde correr. Aí Deus diz: quando tu estás no limite, eu sou ilimitado. Esse Deus que eu sirvo e esse Deus que você serve. Aleluia! E Ele dá força ao cansado, aquele que está dizendo, aí vem as lutas, aí vem as provações, aí o inimigo está dizendo e olha por fora na tua casa, na minha casa, e diz: agora não vai continuar, agora vai parar, agora eu acertei, agora eu feri. Aí Deus vem e dá força ao cansado, aí os que levantam contra ti vai, mas como pode? Quanto mais nós batemos, quanto mais nós perseguimos, mas nós olhamos e vimos o brilho, um brilho que eu não conheço, é o brilho do Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta noite. Ele fala com quem já reconheceu: eu não aguento mais. Aí Deus fala: tu estás reconhecendo que não aguenta mais, mas eu sou teu refrigério. Eu sou teu Deus. Eu sou todo-poderoso. Mas nós somos humanos, pastor Natan. Nós somos humanos, sim, nós somos humanos, mas nós servimos um Deus que permitiu que uma baleia engolisse um profeta só para conduzir ele para o lugar aonde Deus queria que ele fosse. Eu vou repetir: Deus usou uma baleia, falou com a baleia, disse: baleia, mude as coordenadas do mar aonde você está. Desça tão profundeza e assente com mais velocidade máxima. Por que, Deus? Porque vai ter um moço que vai sair de dentro do navio e cair dentro do mar. Na hora que ele cair, você abre a tua boca, pega ele e depois, Deus, o que eu faço? Conduza ele na rota que eu vou traçar. Eu vou colocar no teu GPS a rota que você vai levar o profeta, porque eu tenho um particular com ele. Aleluia. Tem momentos, irmãos, que Deus permite que uma prova, um homem, ou nosso encarregado, ou um gerente se levanta, ou até mesmo um ente querido, levante contra nós. É Deus dizendo: eu preciso regular a rota do meu filho. E aí Ele permite que venha aquela prova e nós entramos na rota que Deus quer. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Deus não ignora o seu cansaço, Ele entra nele e diz: eu sou o fôlego de vida, eu sou a tua esperança. Aleluia, glória a Deus. Quando nós saímos da dimensão material e entramos na dimensão espiritual, basta um hino, basta uma estrofe de um hino, como quem dizendo: eu estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, eu não desisto. Basta um hino, muda a nossa rota. Muda a nossa estadia, o nosso estado emocional. Aí nós começamos a chorar, nós nos alegramos, porque Deus está no controle. Aleluia. Deus age quando a força acaba. Quando nossas forças acabam, Ele multiplica as forças ao que não tem vigor. É o que o texto está dizendo. Aqui não aguento por pouca força. É alguém que chegou do zero. Eu não tenho mais força, pastor Natan. Eu não tenho mais para onde correr. Aí Deus disse: agora você chegou aonde Deus gostaria que você chegasse, no lugar certo. Você sem força, mas eu sou a tua força. Deus está dizendo para nós nesta noite: eu sou a tua força.
Eu sou a tua esperança, eu sou a tua porta, eu sou a água que você bebe, eu sou o pão que sacia a tua fome, eu sou o alimento, eu sou o pão que desceu do céu, e eu estou aqui nesta noite, porque eu conheço o meu povo por dentro, por fora e por dentro, e eu mandei o meu Espírito te tocar nesta noite, porque veio no lugar certo, no momento certo para dizer, eu não aguento mais, mas eu estou diante da palavra que regenera, a palavra que alimenta, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que conduz, a palavra que nos fortalece, está aqui. E eu tenho uma boa notícia, irmãos, uma ótima, altíssima. Todos os sinais já estão se cumprindo da volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As trombetas vão soar e nós, com o nosso nome escrito no livro da vida, seremos arrebatados ao encontro do Senhor. E como será aquele dia? É melhor do que uma casa estruturada terrena. É melhor do que os melhores carros terrenos. É melhor do que uma poupança recheada. O melhor é ter a graça e a bondade do Senhor. Aleluia! O cenário não define a promessa. Repita comigo. O cenário que estou vivendo não define a promessa de Deus que Ele prometeu. Porque o que Ele promete, irmão, Ele cumpre. Eu vou repetir, Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu, Ele cumpre. Maringá está vivendo isso. Há uns anos atrás Deus disse, ninguém toca na minha igreja. E para todos os especuladores, Maringá era conhecido em rede nacional para todos os lados. Que dívida, com tudo, lutas e provações, escândalo mais escândalo de povo, crente contra crente. Mas levantou uma palavra profética e diz, na minha igreja o povo não toca. E é o que nós estamos vivendo, uma promessa de Deus. Deus abre o mar. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele está no controle. Ele está no comando. Aleluia. Precisa somente de um homem de Deus, uma mulher de Deus com ouvido sensível à palavra do Senhor e marchando para a glória do nome do Senhor. O povo estava vivendo em derrota, mas Deus estava declarando renovação. Isso nos ensina algo poderoso, que o que você está vivendo não define o que Deus vai fazer comigo e com você. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e dizemos, não vou aguentar mais, não vou suportar, parece que está dando tudo errado, parece que as lutas vêm, parece que eu mexo alguma coisa, parece que vai destruir tudo, mas Deus está dizendo nesta noite, o cenário que eu e você está vivendo não define o cenário da promessa de Deus. Mas só faz parte daquilo que Ele separou para mim e para você. Que você pode dizendo, passando pela prova, dando glória a Deus. Cantar esse hino, irmão, é maravilhoso. Mas quando vem a prova, aí você fala, meu Deus, eu estou sozinho, e esquecer de mim. Meus amigos não me chamam nem para um almoço. Meus amigos não me chamam nem para uma campanha de oração. Parece que eu estou esquecido. Mas Deus está dizendo, o cenário que você está vivendo não define a promessa que Ele separou para mim e para você nesta noite. Deus não só ajuda, Ele multiplica. Deus não dá empurrãozinho, Ele multiplica as forças. Aleluia. Glória a Deus. Ele multiplica as suas forças. Ele multiplica as suas forças.
Eu vou repetir, Ele multiplica as tuas forças porque Ele te ama. Porque o próprio Cristo está dizendo, no mundo passarei por aflições, mas cheio de bom ânimo. E a palavra nessa noite está dizendo, eu renovo as tuas forças. Eu te dou força para atravessar essa luta e essa provação. Mas dando glória ao Senhor. Você vai sair desta melhor do que entrou. Como assim, pastor? Quando você passa por uma luta, uma prova, pensa naquela prova terrível. E você atravessa para o outro lado, você fala assim, meu Deus, não quero nem lembrar. Não quero nem lembrar dessa prova, eu não quero nem lembrar dessas lutas. Eu quero esquecer. E tem momentos que faça isso. Faz isso, irmão. Tem momentos que faz isso. Deus apaga algumas provas nossas, de alguns cenários, e nos conduz para outro lado, e lá na vitória, nós glorificamos ao Senhor. Eu abro um parênteses aqui, eu conto, no ano de 2000, nós estávamos no líder da mocidade na cidade de Foz do Iguaçu. Houve um levante entre a juventude, eu era um dos líderes, houve-se um levante, e o pastor me chamou na época, e falou assim, pastor Natan, houve uma circunstância, um cenário aí, e uns jovens estão em pecado, mas uma mãe de uma das jovens disse, se eu tiver que excluir um dos jovens, eu tenho que excluir também o líder deles, e o líder é você. O que você me diz? Que culpa você tem sobre isso? Eu olhei ele, irmão, olhei ele, pastor Antônio, olhei no olho dele, comecei a chorar, e disse assim, para não ver o Senhor sofrer, pastor, pode me excluir. E abracei ele. Mal sabia, irmãos, o que causaria aquilo entre mim e no meu íntimo. O congresso veio, o líder excluído. E naquela época, trazia-se as pessoas na frente. E o pastor muitas vezes pedia para nós levantarmos a mão. E lá estava eu, mais 5 jovens, meus liderados, e eu no meio. Acabou aquela formalidade, o congresso passou, e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu entrei para dentro de casa, mas eu não estava sozinho. Entrou um ser, e quando ele entrou, aquele ser, as cortinas de casa chacoalhou e disse, tu és um idiota. Olha que humilhação que você está passando. Que culpa você tem sobre isso? Ah, se eu fosse você, eu pegaria o dinheiro que está guardado ali dentro, convidaria um moço e saía para as festas. E naquele sentimento eu olhei e disse, boa ideia. Eu não estou pagando por uma coisa que eu não fiz, vou fazer isso. Na próxima sexta eu peguei. Quando eu fui sair, eu saí com o moço e nós fomos. E quando nós chegamos num determinado lugar, que eu entrei dentro daquele cenário, aquela casa, e eu entrei, na hora que eu entrei, eu vi umas jovens ali, e eu entrei cético, vazio, rebelde, e quando eu entrei dentro ali, pastor Antônio, uma moça saiu de lá onde ela estava, veio do meu lado e disse assim, moço, o que você está fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Você tem um brilho e tem algo do teu lado que eu não estou suportando. Naquele momento, o moço que estava do meu lado começou a tremer. E ela disse assim, para tu saberes que algo está fora do normal, eu sou filho de um pastor da igreja evangélica Assembleia de Deus, e onde eu estou. Naquele momento eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela trouxe mais 2 jovens. E aquelas 2 jovens disse assim, moço, o que você está fazendo aqui? Você é crente. Você é crente.
porque nós conhecemos um crente. Este lugar não é lugar para você. E ela virou para o moço que estava comigo e diz assim: leva ele daqui, ele não pode ficar aqui. Naquele momento eu estava tremendo. Ela disse: eu sou filha de uma mulher dirigente do ciclo de oração e eu estou nesse lugar escravizado. E a outra disse: a minha mãe é da quadrangular e olha onde eu estou. Naquele momento eu saí tremendo. E aquele moço olhou para mim e disse: Natan, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu estou com medo, eu estou tremendo. E eu falei assim: não é com você, é comigo. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho e disse: Deus, me perdoa. Me perdoa pela minha ignorância. Naquele momento, passou-se 2 dias, o meu pastor ligou. E na hora que ele ligou, ele disse: Natan, onde que você está? Eu falei assim: estou aqui no centro da JK. Ele falou: tem como você vir agora aqui na igreja? Eu falei: não tem. Por quê? Porque nós estamos reunidos com todos os obreiros e Deus está aqui no nosso meio. E todos os obreiros querem falar com você pelo telefone. E todos disseram: não desista, não desista, não desista, não desista. E vou colocar você na comunhão novamente. E eu falei: pastor, então coloca os outros jovens também. Naquele momento, no próximo culto domingo, nós viemos para frente, fomos integrados na comunhão novamente. Naquele momento, aqueles jovens foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e o poder desceu sobre aquela igreja, e milagres e maravilhas aconteceu. Se você quer conhecer essa história, vai lá no Curitibano, lá em Foz do Iguaçu, procura o pastor Renasci, que ele vai testemunhar do que isso aconteceu. Aí Deus disse: meu filho, faço você esquecer e te trago a memória. Quando eu já estava na segunda ceia pregando na primeira igreja que eu estava pastoreando, na hora que eu fui ministrar a Deus, falou: agora eu trago a tua memória, conto o que eu fiz na tua vida. O cenário que você está vivendo não vai impedir o que Deus separou para mim e para você, meu irmão. E naquele momento o poder e a glória de Deus invadiu. Ninguém te conhece, mas Deus te conhece. Quando eu olho para a minha retaguarda, eu só vejo santos homens de Deus, que muitas vezes queremos, às vezes, falar: se eu pudesse estar sentado ali. Mas você não sabe quantas lutas, quantas provações e quantos crivos passou para poder estar aqui gemendo e buscando a presença do Senhor. Assim é o ser humano. Sem Deus, ele descarrega, mas com Deus, ele se alegra. Aquele menino dizia assim para mim: Natan, eu não vou contar isso para ninguém. Porque quando aquelas moças olhavam para você, levantava o dedo, eu começava a tremer. E eu só não fiz nas calças de vergonha, porque o medo era tão grande, eu não sei o que estava acontecendo. Sabe o que é, meu irmão? Deus entra. Deus entra em algum lugar que o homem não entra. Para mudar o cenário da tua vida, Deus entra. Deus levanta quem Ele quer para levantar, para operar na sua vida. Quando nós olhamos aqui, Isaías estava olhando para um povo cansado, ferido e sem esperança. Mas Deus manda o profeta dizer: para quem está cansado, eu fortaleço. Diga aí, profeta. E ele dizia: para quem está cansado, Deus de Israel está dizendo: eu fortaleço. Aí quem sabe o profeta pode dizendo: se você não está acreditando, é aquele que sustentou o povo lá no deserto, aquele que deu água, aquele que deu maná, aquele que fez o mar se abrir e o povo passar. É ele que falou. E quando Deus fala, irmão,
Quando Deus fala, pode levantar o mundo inteiro, mas Deus, se puder, se precisar, Ele para o sol, Ele muda o globo terrestre para operar um milagre aqui na Fernandes 212, porque você está aqui crendo no milagre de Deus. Para aqueles que estão fracos, eu te levanto. Para aqueles que não têm força, eu multiplico. Aleluia! Se você chegou aqui cansado, se a luta é tão grande, sem força, acabou. Hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer: ainda tem força vindo do céu para você. Eu vou repetir, ainda tem força do céu para vir ao teu encontro. Aleluia, recebe essa palavra profética nesta noite. O reforço está vindo do céu. Mas pastor Natan, não tem como sim. Deus abre o mar, Deus manda o corvo sustentar o profeta, Deus dá água, Deus dá um milagre e Deus dá condições. Deus te trouxe aqui, não era para você estar aqui, mas Deus mudou os planos, cancelou uma agenda e diz: meu filho, a tua agenda hoje é lá na Fernandias, porque eu te novo as forças, eu derramo poder, eu tenho poder sobre a tua casa, sobre a tua vida. Não desista, não desista, não desista, não desista. Eu estou falando para um povo que vai morar no céu. Eu estou direcionando a palavra profética à noiva do Cristo vivo, ao Todo-Poderoso, aquele que permanece fiel e está aqui nesta noite. Eu convido você a estar em pé nesta noite. Aleluia, eu creio no Deus a quem eu tenho crido, e Ele está aqui nesta noite. Ele está mandando o reforço do céu, Ele está vindo mandando o reforço do céu, e eu devolvo o microfone nesta hora para o pastor, que ele conduz a oração. Mas Deus está nesta noite renovando a tua força, mandando palavras, te consolando e te guardando. Só Ele está dizendo: não desista, não pare, continue. Glória!